Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai criar essa cena aqui no Lumion do zero. Pois bem pessoal, esse aqui é o arquivo que a gente vai estar utilizando, que está em SketchUp. Vou estar deixando todos os arquivos para vocês. Vocês estão vendo aqui que aqui não tem nada nesse arquivo, porque a gente vai estar tudo importando lá para o Lumion, para não pesar aqui na nossa cena. E é uma cena bem simples, só para a gente ter noção de composição e iluminação. A aula de hoje é mais voltada a isso, composição e iluminação. Então esse arquivo está bem simples, vou estar enviando aí para vocês, deixando aqui na descrição para vocês baixarem, junto com os blocos que vão ser inseridos também na cena. Então agora vamos lá para o Lumion, que a gente vai importar essa cena e eu vou mostrar para vocês o passo a passo que a gente vai seguir até a gente chegar naquele resultado que eu mostrei dessa imagem para vocês no início. Então vamos lá no Lumion. Pronto, chegando aqui no Lumion, pessoal, eu vou fazer um estudo bem rápido de texturas e materiais, só para vocês terem noção do que eu faço para alcançar esse meu resultado. Então, primeiramente aqui para o piso, eu baixei na verdade essa textura. Eu posso até estar indicando aqui para vocês, está deixando junto com os materiais. E é importante que assim que a gente coloca todos os mapas de textura, tanto o mapa de Diffuse, quanto o Normal Map, quanto o de Displacement, eu deixei também um pouco de envelhecimento aqui, olha, para que ele ficasse um pouco manchado. Não sei se vocês conseguem notar que ele está um pouquinho manchado. Eu gosto de colocar esse efeito para dar um pouco mais de envelhecimento, assim como já diz aqui, né, na configuração, porque nenhum piso é regular, todo limpinho 100%. Então eu gosto de colocar um pouco de envelhecimento para que a gente consiga criar algumas manchas e deixar um pouco mais realista. Aqui a grama, eu utilizei uma grama 3D normal, já vem aqui no Lumion, né? Aqui nessas outras texturas também, são as próprias texturas do Lumion. E agora sim, para compor a minha cena, eu vou começar a colocar as vegetações, que na verdade é a etapa mais difícil que eu achei de criar essa cena, que é a gente conseguir criar essa composição de vegetações aqui nessa parede verde. É bem complicadinho, bem chatinho, para que a gente não fique com repetições de vegetações. Então é bom a gente estar diversificando aí todas essas vegetações e também tá diversificando também o tamanho dela, deixando as alturas aleatórias, a direção também aleatória. Então eu vou colocar aqui primeiro as folhas de bananeira, eu vou estar enviando todas para vocês aqui, e configurei também todas essas texturas. Esse material aqui, esses blocos na verdade, eu vou enviar para vocês em SketchUp, porque caso vocês queiram utilizar em outro tipo de renderizador, vocês podem também estar colocando. Caso vocês queiram utilizar o Blender ou o V-Ray, vocês podem estar utilizando esse bloquinho aqui de vegetação. Então o que eu faço? Eu pego todas as folhas, tudo aqui dessa palmeira vai ser editado. Então primeiramente as folhas, eu coloco aqui, ela já vem essa textura, né? Vou tirar aqui só para mostrar para vocês, mas eu gosto de clicar aqui na varinha, acho que, né? Clica e ela já vai criar um mapa aqui de Normal Map, só para a gente conseguir ter um relevo dessas folhas. Então aqui o relevo eu gosto de colocar no máximo, para que a gente consiga ver bem essa textura da planta, né? O polimento aqui eu deixo mais ou menos em 0,75, reflexo também 1,35, vocês podem estar deixando aí também. E um pouquinho de envelhecimento. Isso aí eu faço para todas as folhas que tem aqui desse bloco de bananeira. Para aqui para o caule também, eu diminuo um pouco também a questão do polimento, né? Faço aquela mesma sequência que eu disse aqui para vocês da folha, né? Eu apago esse mapa e crio outro a partir dessa varinha, né? Para que ele crie essa textura. Aqui ela não tem muito detalhe, né? Mas eu coloco o relevo também no máximo, um pouco de envelhecimento. Para tudo a gente vai utilizar essa mesma configuração. Chegando aqui, olha, nessa parte que é mais seca, a gente também tira mais polimento, mais reflexo, porque é natural da gente ver que isso não existe na vida real, né? E aí eu vou começar, e agora eu vou começar a colocar as outras plantas aqui que vai compor a nossa cena. Um detalhe importante que é bom ressaltar aqui, que essas folhas
elas aqui no Lumion, elas não deixam passar a iluminação. Então vocês estão vendo que o sol está batendo aqui, mas embaixo está opaco, né? Na vida real é isso que acontece com as folhas. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Pronto, é isso que acontece com as folhas quando a iluminação bate. Aqui a imagem está bem em baixa resolução, né? Mas dá para vocês entenderem. A luz vem de cima e ela ultrapassa um pouco. Ela não fica 100% opaca aqui, né? Ela deixa passar um pouco de iluminação. Então, a parte da iluminação que a gente vai aprender hoje no Lumion também faz parte disso aqui, para a gente deixar passar um pouco de iluminação, e não é com transparência, vai ser de outra forma que a gente vai utilizar, que é uma gambiarrazinha que eu aprendi aqui, mas eu acho que dá um efeito legal, um efeito bacana, e vocês podem estar utilizando aí nas maquetes de vocês. Dando sequência, pessoal, eu vou colocar o restante das vegetações, vai ser as outras folhas de bananeira também. Ela vai seguir o mesmo padrão que eu falei da outra, né? É bom sempre vocês dar um espaçamento mais aleatório, olha, deixando vários espaços aqui para compor com outras plantas. Então, eu também vou deixar o bloco de bambu, que vai ser o que vai fechar mais um pouco essa parte aqui de trás, para intercalar com essas folhas de bananeira. Lembrando que também usando esse mesmo princípio de textura que eu mostrei para vocês, aqui de configuração da bananeira. Vou deixar também uns arbustos, né, para fechar mais um pouco também esses espaços. Agora eu vou colocar as vegetações rasteiras, que vão ser as que vão fechar essa parte da grama aqui, pessoal. Eu não gosto muito aparecendo, então eu gosto de colocar umas vegetações rasteiras. A primeira são essas aqui, olha. Vou estar enviando todas para vocês. Isso aqui são todos blocos, são meus esses blocos que eu baixei no Maxtree. Então eu vou enviar todos para vocês. E também tem esse outro tipo de rasteira, que essa aqui que a folha é mais fininha. Eu gosto de estar colocando ela aqui bem no cantinho, olha, e sempre deixando a caída aqui mais para cima da piscina. É o que iria acontecer na vida real caso tivesse esse tipo de vegetação aqui. Vocês estão vendo que com algumas vegetações a gente já consegue fechar bem aqui toda essa parede que estava lisa, né? Porque tem essa vegetaçãozinha aqui. E tem outro tipo de rasteira que até no Lumion, pessoal, eu gosto de utilizar ela, que são essas aqui, olha. Vou ligar elas. Pronto, pessoal. Esse tipo de vegetação aqui, eu acredito que pouca gente conhece esse tipo de vegetação que tem aqui no Lumion. Elas são essas aqui, olha. Vocês vão vir aqui em rasteira, vegetação rasteira. E são esses matinhos aqui. Geralmente eles são bem pequenos, olha. Mas eles são bem legais para a gente estar conseguindo fechar essa parte aqui. Porque sempre vai criar um matinho na vida real entre essas folhas. Então eu gosto de colocar um pouco dessas vegetações rasteiras, olha. É bem legal. Tem bastante aqui. Então vocês podem compor aqui essa cena com essas plantinhas que elas vão ficar tampando um pouco aqui desses espaços que estão repetidos, né? Para a gente tirar essa repetição de plantas. Então você pode intercalar com essas plantas rasteiras aqui, que fica bem legal. Pronto, terminando, pessoal, essa parte de composição. Eu vou colocar aqui na câmera só para a gente enquadrar a cena. Eu deixei essa cena aqui, desse ângulo, para que a gente conseguisse ver mais um pouco do céu. E eu deixei a câmera um pouco mais aberta. Geralmente eu gosto de deixar ela mais fechadinha aqui, entre 25 e 30. Mas para essa cena agora eu vou deixar ela em 15, porque eu quero mostrar mais um pouco do céu e mostrar a cena toda completa. Mas caso vocês queiram mudar essa cena, vocês fazem aí. E caso vocês queiram me marcar também no Instagram, vocês podem estar me marcando lá, que eu reposto aí a cena de vocês. Sempre eu estou repostando aqui, eu vou estar deixando o resultado de alguns alunos que fizeram de outras cenas. E caso vocês queiram fazer, só é vocês me marcarem lá que eu reposto. Então eu vou deixar aqui esse ângulo aqui dessa cena. E agora eu vou colocar o restante da composição, que no caso é o background, e o restante que falta aqui para compor a cena, né? Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar primeiro essa cadeira, que eu também vou estar deixando para vocês, olha, uma espreguiçadeirazinha. Configurei também toda ela daquele mesmo formato que eu mostrei para vocês. Não vou entrar agora, não vou me aprofundar agora, mas vocês já sabem, né?
Vou começar a colocar os coqueiros também, que é a parte que é mais complicadinha também. Então é importante que a gente saiba distribuir bem esse background aqui dos coqueiros. Eu vou deixar aqui na cena só para a gente ver. Pronto, é importante que vocês vejam onde ela vai estar aparecendo. Olha, eu queria que aparecesse um aqui, outro aqui fechando um pouco essa parte, um mais próximo aqui para dar uma sombra em cima da espreguiçadeira, né, para deixar um ambiente mais agradável. Então eu coloquei esse coqueiro aqui propositalmente, aqueles outros ali. Vocês podem ver que até a altura dele a gente não precisa colocar ele exatamente no chão, né? A gente pode deixar ele mais alto um pouquinho só para compor mesmo a cena que a gente quer. Mas caso vocês queiram deixar ela mais baixa, aí vocês vão ter que estar regulando aí a altura desses coqueiros. Eu coloquei assim tudo desse formato que até quando a iluminação entrar vai mostrar bem o brilho aqui em cima da copa das árvores. Então vamos voltar lá. Para compor o restante da cena eu coloquei aqui esse background, né, que são com próprias árvores do Lumion. Então aqui essas são com detalhes finos, né? Essas plantas. Essa árvore aqui também, esse coqueirozinho aqui também. E eles estão mais altos, como eu falei para vocês, só para compor mais essa cena aqui. Então, como é que fica bacana. E para terminar também de compor aqui, eu coloquei algumas folhas secas. Para dar um detalhezinho, um charme aqui, ó. Algumas folhas secas aqui. Coloquei outras folhas secas aqui também, próximo às plantas. Coloquei uma botazinha aqui, só para dar um detalhe mesmo na cena, mas aí vocês podem colocar outra coisa também. Pronto, chegando nessa parte de preset aqui, pessoal, eu gosto de deixar nessa configuraçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu fiz tudo aqui à mão, não utilizei nenhum tipo de efeito pronto já. E lembrando que isso aqui não é nenhuma receita de bolo. Isso aqui vai se enquadrar em cada cena que você for fazer, vocês vão ter que mexer nessas configurações. Então não é uma configuração padrão para tudo. Então, primeiramente eu vou no sol aqui, vou ligar ele, vou deixar ele bem a pico. Eu falei para vocês que ia deixar um pouco de sombra aqui dessa palmeira caindo em cima da espreguiçadeira, mas eu acabei confundindo. Eu quis só criar mesmo, entre aspas, um efeito de sombra aqui, como se fosse trazer um certo conforto aqui para essa espreguiçadeira com o coqueiro. Então aqui o sol eu deixei nessa configuração, dessa altura. Não vou mexer agora porque foi bem difícil de encontrar esse efeito aqui, já para criar aquele efeito que eu falei para vocês, que a luz passa um pouco nessas folhas de palmeira e ilumina, né? Deixa passar um pouco dessa iluminação. Aqui também aumentei um pouquinho mais o brilho do sol, para que a gente conseguisse ter mais contraste. Deixei ele bem a pico mesmo aqui, para que a gente conseguisse ter um céu bem limpo aqui nessa cena, né? E bastante iluminação. A próxima configuração foi luz do céu. Eu deixei ela nesse formato aqui, liguei essas duas configurações aqui, deixei o brilho em 1.25 para essa cena, para que eu conseguisse também ter mais iluminação aqui. E aqui na qualidade de renderização, vocês podem deixar normal. Eu fiz o teste no Ultra e no normal, mas acaba só deixando mais lento se a gente deixar no Ultra aqui. A diferença é muito pouca, é quase imperceptível, então eu prefiro que a gente opte por colocar normal mesmo, não no ultra. Chegando aqui, ó, em céu e nuvens, como eu não queria um céu pronto já do Lumion, aqueles céus reais, eu queria mais um céu customizado, né? Então eu peguei e tirei todas as nuvens desse céu para deixar ele bem limpo. Já tem um céu limpo também naqueles céus reais, mas não ficou tão legal para essa cena, então eu preferi criar esse céu aqui, tirando essas nuvens, né? E chegando aqui nesse efeito de Hyper Light ou Hyper Light, vocês podem estar deixando ele na configuração normal mesmo, não mexer em nada. É só ativar aqui para a gente conseguir ver no preset. E em sombra, pessoal, é bastante importante que a sombra a gente tenha bastante cautela. Para essa cena eu queria um alto contraste, então diminuir aqui o brilho da sombra, olha. Deixei em 0.017 para criar exatamente esse contraste aqui. Porque quando o sol está quase a meio-dia e a gente está com a câmera, dependendo do ponto de foco, se a gente deixar no ponto mais claro, ela vai deixar bastante contraste nessas sombras. E se a gente
focar nessas sombras, tudo aqui vai estourar. Pessoal, tava com um problema técnico aqui de microfone, mas eu já troquei. E voltando aqui ao raciocínio, chegando aqui em sombra, pessoal. É importante que a gente deixe esse brilho aqui mais baixo. Deixei ele quase zero. Essa parte aqui também de bordas eu deixo bem baixo, né? Para que a gente consiga ficar tão marcada aqui as bordas. E eu ligo essas duas configurações. As duas coisas, as três coisas que eu faço aqui na parte de sombra, né? No caso, brilho, essas duas configurações. E também tem esse aqui, né? Que é de bordas que eu falei. Mas se você preferir deixar aqui, olha, conforme a gente aumenta, as bordas ficam mais marcadas. Mas eu não gosto muito desse efeito, eu gosto de diminuir. Então, voltando aqui, esse outro efeito de reflexão de lente também, turma, é bastante importante. A parte do brilho mestre aqui, por exemplo, essas partes aqui da copa das árvores, onde está batendo os raios de luz, quando a gente aumenta aqui, ela dá uma estourada um pouquinho. E também até uma parte do céu, né, aquela parte lá de trás, tem um pouco de névoa, que na verdade eu não botei névoa, né, mas é uma coisa que acontece na vida real, né? Essa parte do céu lá do horizonte fica mais claro. Então a gente aumentando esse brilho aqui, eu vou até estourar mais ele aqui para vocês terem noção. A gente consegue ter um ganho maior de luz. Então eu vou diminuir aqui, deixar ele no comecinho aqui, no finalzinho na verdade do já tá bom para minha cena. Aumentar um pouquinho de nada, né? Deixar aqui mais ou menos. E a gente já vai ter um efeito bem legal com esse efeito de reflexão de lente. E pronto, chegando aqui em exposição, também é para dar mais um pouco de iluminação para a cena, porque quando a gente renderiza, fica bem escuro essa cena. Então aumento mais um pouquinho aqui de exposição, deixe mais ou menos 0.60. Ele de fábrica já vem 0.50, então vocês aumentam aí uma margem de 10 para cá. E agora sim, correção de cores, pessoal. Por se tratar de uma cena que retrata bastante calor, né? O horário de meu dia, então aumento aqui, deixo a exposição, né? O balanço de branco de temperatura não cor mais quente, né? Se a gente descer aqui, ela fica mais azulada, aqui fica mais alaranjado. Então eu gosto de deixar mais ou menos nesse nível para dar uma impressão que a cena tá quente, né? O balanço de branco. Aumento mais um pouquinho aqui o brilho, deixo mais ou menos 0.55 para ter mais um ganho também de luz. Aumento bastante aqui o contraste, já justamente para ajustar essa questão de sombra que eu falei para vocês. E um pouco da saturação também, para que a gente tenha uma valorização dessas cores, né, do verde. Então eu deixo mais ou menos aqui, ó, 1.37, que já fica um ganho bom aqui nas cores. Em reflexão eu deixo por último também, que é o que vai pesar mais na cena. Eu deixei apenas dois planos de reflexo, vou mostrar para vocês, que é o da piscina e o do amadeirado do deck. E também vale ressaltar que eu coloquei também a esfera reflexiva aqui, para que a gente consiga ter alguns reflexos nessas folhas na bananeira, né? Folha de bananeira aqui. Então eu boto aqui a esfera reflexiva e a gente vai ter um ganho também de reflexo aí nessas folhas. Sim, e vale lembrar também, pessoal, que a questão da iluminação que eu falei para vocês, daquele efeito, né? Que a luz passa pela folha de palmeira e ultrapassa um pouquinho. Vocês estão vendo que aqui, olha, no começo elas estão recebendo essa iluminação, mas ela não está ultrapassando. Então, para fazer esse efeito, eu utilizei alguns pontos de iluminação. Vou mostrar para vocês agora quais são. Vou ligar eles aqui, olha. O primeiro ponto que eu utilizo, turma, é para iluminar um pouco essas árvores lá do fundo, do background. Então eu deixo ela mais ou menos em 768 e deixo o foco nessas folhas aqui, né, dessas árvores, para iluminar melhor aqui e a gente ter uma aparência melhor desse background. Deixo a sombra no máximo também aqui e a abertura também no máximo. Eu coloquei também um aqui acima do coqueiro para iluminar bem essas folhas aqui. Deixei também outra aqui em cima da piscina, já para iluminar aquelas folhas das palmeiras, na parte de cima.
E para dar o efeito que eu falei para vocês, turma, eu precisei colocar algumas iluminações aqui abaixo também, abaixo das folhas. Então, olha, coloquei essas iluminações, olha, ela passa aqui um pouquinho, não é muito forte. Essa iluminação aqui é 80, também tem a abertura no máximo, né, a sombra no máximo. Essa iluminação aqui acima do coqueiro, ela vai estar mais forte um pouquinho, eu acredito que ela está em 1000. Olha, tá em 1000. E essa também eu deixei em 1000. E essas que estão embaixo eu deixei a 80, porque aí não vai ficar um efeito tão fake assim, né? A gente vai conseguir trazer um pouco de detalhe aqui para essa planta, mas não exagerem nessa iluminação. Coloquei 3 pontos aqui e mais um ali no final. Não deixei nenhum ponto aqui voltado para essas plantas, porque a iluminação não bate exatamente aqui em cima, então é bom a gente também ver onde o sol tá voltado para a gente conseguir criar esse efeito também. E também coloquei mais um aqui de frente para a cadeira. Estão vendo aqui, olha, para que a gente conseguir ter uma iluminaçãozinha aqui também para essa cadeira, como se fosse uma espécie de rebatimento de luz, estivesse chegando até essa parede e rebatendo um pouco aqui. Então fica bastante bacana no final. Eu vou mostrar aqui a diferença de como fica o render com esses efeitos, né? O efeito de iluminação e ele sem essa iluminação. Vocês vão ver que aqui na viewport já ficou bem mais agradável, né? A iluminação do que estava antes. Pronto, ficou assim, turma. Ela sem a iluminação e ela com a iluminação. Tá vendo que cria um efeito bem legalzinho aqui? A gente ficar passando direto aqui, a gente até percebe que tem um tipo de iluminação. Mas vocês postando desse jeito aqui assim, é bem perceptível, né? A gente consegue ver que tá passando um pouco dessa iluminação aqui por baixo. Olha, ficou bem legal esse tipo de iluminação. E para dar um detalhezinho, vocês podem até dar um ajuste no Photoshop. Eu fiz o ajuste aqui também. Eu posso estar deixando até para vocês também aqui um link do Photoshop portátil, né? Para vocês não precisam baixar ele, só é vocês abrirem a pasta e acessarem o Photoshop. Vocês vão conseguir ter acesso ao Photoshop aí sem precisar instalar, que aí vocês podem fazer algum ajuste aqui nesse preset. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Pronto, o Photoshop vai vir assim, olha, nessa pasta aqui de baixo, assim que vocês baixarem. Se vocês acessarem aqui, olha, vem Adobe Photoshop 7.6, clicar aqui, é um executável. Se clicar aqui, ele já vai dar acesso. Pronto, e o ajuste de cores que eu gosto de fazer, turma, é essa aqui, ó. Eu venho aqui em imagens, vocês podem vir aqui em ajuste e ajeitar um pouco da vibrance, né? Que é a parte da vibração das cores, né? Vou estar aumentando aqui um pouquinho. Não gosto de extrapolar muito, porque senão fica muito fake. E também eu gosto de colocar muito esse efeito aqui, olha. Eu gosto de voltar um pouquinho aqui, deixar em menos 5 mais ou menos, porque o céu fica mais verde um pouquinho. E aumenta um pouquinho aqui dessa saturação. E já dá um efeito bem legal aqui na cena, olha. Mais bem definidas as cores. Então a gente pode vir aqui, olha, e ver a diferença que fica utilizando algumas configurações só de ajuste de cores. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Valeu, turma, e até a próxima.